Olá, seja muito bem-vindo ao canal Alma em Evolução. Antes de começarmos esse mergulho profundo no tema de hoje, aproveita para se inscrever aqui no canal. Clique no botão inscrever-se. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixa o seu like se esse tema te instiga e compartilha com quem você sabe que também busca compreender mais sobre espiritualidade de forma racional e progressista. Essas ações simples ajudam imensamente o nosso trabalho e fazem essa mensagem alcançar muito mais pessoas. Prepare-se para uma jornada que atravessa a ciência espiritual, os avanços tecnológicos e o destino profundo da consciência humana. Hoje o nosso vídeo traz uma reflexão ousada, necessária e cada vez mais urgente. Espiritismo, inteligência artificial e o futuro da alma. Vivemos em uma era onde máquinas aprendem, robôs pensam e algoritmos tomam decisões que moldam o nosso cotidiano. A inteligência artificial, antes ficção científica, tornou-se uma presença constante nos celulares, nos diagnósticos médicos, nos sistemas judiciais e até mesmo na arte. Mas diante de tanto avanço tecnológico, surge uma pergunta inquietante. Qual é o lugar da alma nesse novo mundo? Será que, ao construirmos máquinas cada vez mais inteligentes, estamos nos afastando do que há de mais essencialmente humano? A consciência, a sensibilidade, o espírito? Ou será que a própria evolução da tecnologia está nos conduzindo a uma nova etapa de compreensão espiritual? Neste vídeo, vamos explorar como os pensadores espíritas progressistas, como Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion, Ernesto Bozano e outros, podem nos ajudar a entender a inteligência artificial sob uma perspectiva espiritual. Será possível pensar a alma no contexto da tecnologia? O que o Espiritismo tem a dizer sobre o futuro da humanidade diante da revolução digital? Vamos juntos refletir sobre esses temas complexos e fascinantes. A inteligência artificial e o novo paradigma da consciência. A inteligência artificial, ou IA, é a capacidade de sistemas computacionais imitarem comportamentos antes exclusivos da mente humana. Reconhecer rostos, entender linguagem, tomar decisões, aprender com a experiência. Mas o que significa isso, filosoficamente e espiritualmente? Para muitos cientistas, a IA é apenas uma simulação. Máquinas podem aprender padrões, mas não têm consciência. Já para outros, a fronteira entre inteligência simulada e consciência real pode se tornar cada vez mais tênue com o avanço das tecnologias. Aqui, o Espiritismo tem muito a contribuir. Gabriel Delane, por exemplo, ao estudar a alma e a inteligência, afirmava que a consciência não é um produto do cérebro, mas uma entidade espiritual que sobrevive à morte. A mente não é o cérebro, é algo que o utiliza. Essa ideia, hoje, encontra ecos em correntes da neurociência, que questionam o reducionismo materialista. Se a consciência é espiritual e não material, nenhuma máquina, por mais avançada que seja, poderá possuí-la de fato. Ela poderá simular emoções, comportamentos e decisões, mas não poderá experimentar o mundo subjetivamente. Esse ponto de vista encontra respaldo em autores como Camille Flammarion, que via o espírito como uma entidade eterna, inteligente e progressiva, em constante evolução. Para Flammarion, o espírito transcende o corpo, o tempo e o espaço. E nenhuma criação humana, por mais avançada que seja, poderá substituir essa centelha divina. Ou seja, a IA pode imitar a inteligência humana, mas não substituir a alma humana. O papel do espírito na era das máquinas. Mas se as máquinas não têm alma, o que acontece com os seres humanos que convivem com elas? Que impactos a IA pode ter sobre a alma humana? Leon Denis, em sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, já nos alertava para o risco de uma civilização que se desenvolve apenas tecnologicamente, sem progresso moral correspondente. Ele escreveu: o orgulho, o egoísmo, a paixão, desenfreada pelas coisas materiais, são os verdadeiros entraves à elevação espiritual. A tecnologia por si só é neutra, mas o seu uso pode nos elevar ou nos aprisionar, depende do que fazemos com ela.
A inteligência artificial pode servir à alma, se for usada para aliviar o sofrimento, democratizar o conhecimento, libertar o ser humano do trabalho escravo. Mas também pode aprisionar a alma, se for usada para manipular mentes, gerar dependência, excluir, controlar ou desumanizar relações. Herculano Pires, profundo intérprete de Kardec, afirmou que o espiritismo é a ciência do espírito. E como ciência, ele deve dialogar com todos os campos do saber, inclusive a tecnologia. Ele não via contradição entre ciência e espiritualidade, mas sim uma convergência futura. Para Herculano, o ser humano está em processo evolutivo. E a inteligência artificial pode ser mais uma etapa dessa evolução, desde que não percamos o eixo, a dignidade da alma. O espírito não pode ser copiado. Um dos sonhos mais ousados da tecnologia é criar uma consciência artificial. Talvez até copiar a mente humana para dentro de máquinas, mas será isso possível? Ernesto Bozano, ao estudar os fenômenos da consciência após a morte, deixou claro: a individualidade do espírito é única, irrepetível, intransferível. A alma não é um conjunto de dados. Ela é uma centelha espiritual, com experiências próprias, sentimentos, memórias e vínculos que vão além da matéria. Essa visão se opõe diretamente à ideia de que poderíamos, um dia, transferir a consciência humana para um chip. Para os espiritualistas, isso é impossível, porque a consciência verdadeira não é digitalizável. Ela é transcendental. Deolindo Amorim reforça essa ideia ao dizer que o espírito é uma realidade ontológica, que se manifesta através do corpo, mas não se limita a ele. E mais, nenhuma tecnologia, por mais avançada, poderá penetrar ou reproduzir a essência do espírito. Por isso, toda pretensão de imortalidade digital é, na verdade, um desvio de foco. A verdadeira imortalidade é espiritual, não tecnológica. IA como reflexo da evolução humana. Mas se a IA não tem alma, ela pode nos ajudar a evoluir espiritualmente? Sim, se for usada com sabedoria. Carlos Embassai, ao refletir sobre ciência e espiritualidade, via o progresso técnico como parte de um plano maior da evolução humana. Para ele, a inteligência é um atributo do espírito e toda a expansão da inteligência, mesmo nas máquinas, revela algo do espírito criador humano. A inteligência artificial é um espelho. Ela nos obriga a perguntar: o que nos torna humanos? O que é a consciência? O que é a liberdade? Qual é o valor da empatia, da compaixão, da intuição, aquilo que uma máquina não pode ter? Nesse sentido, a IA pode ser um catalisador de autoconhecimento. Pode nos levar a revalorizar a interioridade, o silêncio, a alma. Maurício de Castro, refletindo sobre a modernidade espiritual, sugere que estamos entrando em uma nova etapa da evolução, onde o espiritual e o tecnológico não são opostos, mas complementares. Para ele, a espiritualidade do futuro será mais consciente, mais livre e mais responsável. O desafio ético e espiritual. Mas há riscos, e eles não são apenas técnicos, são éticos e espirituais. Alfred Russel Wallace, um dos pais da biologia evolutiva e também espiritualista convicto, advertiu que o progresso técnico sem moral pode gerar destruição. Ele via a evolução como um processo com duas asas, a da inteligência e a da moralidade. Se uma cresce sem a outra, o voo se torna perigoso. Estamos vendo isso. Algoritmos que discriminam, robôs que substituem empregos, IA usada em armas, manipulação política, vigilância em massa. O que isso diz sobre o nosso espírito? Júlio Abreu Filho, ao estudar mediunidade e consciência, afirmava que todo desenvolvimento deve ser acompanhado de discernimento espiritual. O ser humano, ao criar ferramentas poderosas, deve também se perguntar: por quê? Para quê? A quem serve isso? O Espiritismo nos convida a uma postura crítica e ética diante do progresso. Não é contra a tecnologia, mas sim contra o uso dela sem amor, sem justiça, sem espírito. O futuro da alma.
Estamos entrando em um tempo de profundas transformações. A inteligência artificial continuará avançando. Robôs se tornarão mais autônomos. Sistemas serão cada vez mais complexos. Mas nenhuma dessas inovações substitui o valor da alma humana. Leon Denis dizia que o futuro pertence ao espírito e que o progresso real é o da alma, da consciência, do amor. O espiritismo não teme o futuro. Ao contrário, ele o ilumina e nos ensina que em qualquer era, seja agrícola, industrial, digital ou pós-humana, a essência do ser está no espírito. Por isso, diante da inteligência artificial, a pergunta não é o que as máquinas podem fazer, mas sim, o que nós, como espíritos imortais, escolhemos fazer com esse novo poder. A resposta a essa pergunta determinará o nosso futuro e o futuro da alma. Obrigado por assistir este vídeo. Considere se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações.